Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula de hoje ITBI. E aqui nós já vamos falar sobre duas teses bem bacanas sobre ITBI e que é importante para a sua advocacia. Na aula passada, nós trabalhamos com as hipóteses de incidência do ITBI. Vimos lá o artigo 156, inciso 2 da Constituição Federal. E na aula de hoje vou falar sobre hipóteses de não incidência. Então, quando não vai incidir o ITBI? Não vai incidir o ITBI quando estivermos frente ao uso capião, a desapropriação, a servidões, a contratos de promessa de compra e venda, como nós comentamos já na aula passada, haja vista tratar-se de contrato que poderá ou não se concretizar em contrato definitivo, este sim sejador da cobrança do aludido tributo. Então, aqui as hipóteses de não incidência. Nós temos uma imunidade específica do ITBI, que nós vamos comentar, que ela foi objeto de inúmeros planejamentos tributários. Hoje já ficou bem mais reduzido, mas ainda assim podemos nos valer dessa imunidade. Acompanhe então comigo o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da nossa Constituição Federal, para falarmos sobre essa imunidade do ITBI, que não vai incidir o ITBI quando houver a transmissão de um bem imóvel para realização de capital ou quando houver incorporação, cisão, fusão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante for compra e venda, locação, arrendamento mercantil de imóveis. Vamos por parte? Então vamos lá. Artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1. Não incide o ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. Então, vamos grifar aqui, deixa eu até puxar a canetinha, marca texto. Em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então, vamos por parte, que aqui vale muito a pena. Como eu disse a vocês, já foi alvo de inúmeros planejamentos tributários e ainda assim podemos nos valer dessa imunidade. Veja, quando houver a transmissão de um bem imóvel, óbvio, né, para realização de capital ou em caso de fusão, incorporação, cisão ou ainda extinção da pessoa jurídica, via de regra, não vai incidir o ITBI, salvo se a atividade preponderante for compra e venda, locação, arrendamento mercantil de bens. Veja só, quando a gente fala salvo, né, se é atividade preponderante, vou primeiro te chamar a atenção para essa atividade preponderante aqui, para que nós já possamos partir de uma ideia. O que define o que é essa atividade preponderante são os artigos 36 e 37 do CTN. Então, até vale a pena, né? Você já fazer as marcações aí para quando você for desenvolver essa tese, já ter em mente que a atividade preponderante está definida lá nos artigos 36 e 37 do CTN. E aí, o que acontece? O que vem a ser essa atividade preponderante? O artigo 36 do CTN diz o seguinte: considerar-se-á atividade preponderante quando a receita bruta da empresa for igual ou superior a 50% decorrente da compra e venda, locação e arrendamento mercantil. Então, vejam só, se eu tenho uma pessoa jurídica cuja receita operacional corresponde a 50% a mais ou mais de compra e venda, locação e arrendamento mercantil, então aqui eu terei o caso
que a atividade é preponderante de compra e venda, de locação, arrendamento. Logo, não fará jus à imunidade tributária, trazida pelo artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1. Agora, como eu disse que corresponde a 50% ou mais, eu tenho que observar qual o período, né, que eu irei levar em consideração para dizer se a atividade preponderante é ou não de compra e venda, locação, arrendamento mercantil. Se a empresa já existir, então eu olharei para os 2 anos anteriores e para os 2 anos subsequentes. Logo, trata-se sim de uma imunidade que nós chamamos condicionada. Condicionada por quê? Porque no momento que eu faço essa transferência e que os 2 anos anteriores não tenham como atividade preponderante a compra e venda, a locação, arrendamento mercantil, ainda assim, essa imunidade fica condicionada aos 2 anos subsequentes, porque nos 2 anos subsequentes eu não poderei ter a compra e venda, a locação, arrendamento mercantil como atividade preponderante. Se acontecer, aí será com certeza cobrado o ITBI. Então eu tenho que tomar esse cuidado desse lapso temporal. Agora, e se a pessoa jurídica não existia? Vai ser agora constituída. Aí o artigo 37 diz para nós que serão observados os 3 anos subsequentes. Então, são 3 anos subsequentes quando a pessoa jurídica ela não existia e passa a existir agora, para levarmos em consideração aqui essa questão a respeito da imunidade. Mas, Josi, eu não entendo isso. Como assim? Então, vamos lá, vamos para um exemplo. Bom, eu penso que fusão, cisão, incorporação, fica muito claro, né? Fusão, eu tenho uma empresa A que vai ser fundida com a empresa B. A fusão entre a empresa A e a empresa B, de modo que deixará de existir a empresa A, deixará de existir a empresa B. Haverá agora apenas uma única empresa chamada AB. Então, os bens que eram da empresa A, que vão ser agora de uma outra empresa, que é a nova empresa AB, não sendo a atividade preponderante, compra e venda, locação, aí sim nós temos essa imunidade aqui do artigo 156. O mesmo quando ocorre a incorporação, a exemplo, a empresa A incorpora então a empresa B, então esses bens imóveis da empresa B passam a ser da empresa A. Não há que se falar de imunidade, salvo nas exceções das atividades preponderantes. Cisão também. Na cisão, eu tenho uma empresa que ela tem o seu patrimônio cindido por outra empresa. Essa operação ela é decorrente lá da lei de SA, é uma operação que veio com a lei de SA em 76 e que há a incorporação não da empresa, mas do patrimônio da empresa. Extinção, acaba a empresa. Agora, o que vem a ser essa realização de capital? Digamos que eu e você resolvemos aqui abrir uma sociedade de advogados. E para ter o capital social da nossa empresa, vai ser 1 milhão. Então, 1 milhão de capital social. Você entra com 500 mil e eu entro com 500 mil reais. Só que, ao invés de eu pagar em dinheiro, espécie, eu entrego um bem imóvel meu, em realização do capital. Tendo em vista que a nossa atividade será de advocacia, então eu tenho aqui a imunidade condicionada, porque eu tenho que ainda assim aguardar lá os 3 anos, né? Não pago nesse momento em que há a transferência do imóvel, mas eu fico aguardando, porque se houver prevalência da atividade, é possível que o município venha me cobrar esse valor. Então, quando eu vou realizar o capital com a entrega de um bem imóvel, o bem imóvel que era de minha propriedade, Josiane Minardi, ele passará a ser de propriedade da nossa sociedade. Minardi Borges, por exemplo. Então, ele passa a ser da sociedade. Houve a transmissão de um imóvel? Houve. A título oneroso? Sim, porque eu estou comprando as cotas dessa sociedade.
Mas, como a atividade preponderante não vem a ser compra e venda, alocação, arrendamento mercantil, a imunidade do artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. Entendem? Certo? Pois bem, isso era feito, digamos que, à torta e à direita, tá? Porque todo mundo que queria, sobretudo, criar as famosas patrimoniais. Esses tempos atrás até estava em um congresso que foi muito legal, e que era um congresso de direito imobiliário. Então, como era um congresso de direito imobiliário, fica aquela junção, né? Que eu sempre estou falando para vocês. Fiquem espertos com as parcerias, possíveis parcerias, porque isso tem realmente a ser muito bom para nós, advogados. Então, ali rendeu bastante, né? E eu brinquei, e eles entenderam muito a minha brincadeira, porque eles estão acostumados, que hoje a maioria das pessoas querem ter uma patrimonial. Quando elas vão para uma reunião comigo, a primeira coisa que elas falam é: tá, eu vim aqui porque eu quero ter uma patrimonial. Não sei se elas acham que é chique ter uma patrimonial, mas todo mundo quer ter uma patrimonial. E por vezes elas acabam fazendo uma patrimonial sem ter a necessidade de ter uma patrimonial. Sem ter a necessidade é porque, veja, não vai resultar em economia tributária em nada, não vai mudar em nada a vida da pessoa. Então você tem que perguntar o porquê que você quer ter uma patrimonial e verificar as hipóteses. Então muita gente acabava criando as patrimoniais e passando todos os imóveis para essa patrimonial, valendo-se dessa imunidade do artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. Só que aí, algumas coisas que aconteciam. E por que acontecia isso? Primeiro, porque realmente, quando você vai falar em patrimonial com seu cliente, você tem que alertá-lo sobre essa situação. Que se passa bens da pessoa física para uma patrimonial, que é uma PJ, haverá incidência dos impostos de transmissão via de regra. E aqui eu falo já, haverá incidência dos impostos de transmissão, porque pode ser o ITBI, caso seja a operação a título oneroso, ou o ITCMD, ocorrendo a título gratuito. Muita gente acha que não vai incidir porque confunde, né? Acha que, é meu, mas eu vou passar para a empresa que é minha. Mas são pessoas distintas, haverá incidência. Só que, por vezes é vantajoso, mas aí tudo vai decorrer de cálculo, né? Você criar patrimonial imobiliária. Patrimonial imobiliária para ter como atividade preponderante realmente a compra e venda de imóvel, a locação de imóveis. Quando você abre essa patrimonial imobiliária, que é para compra e venda, locação de imóveis, tem-se vantagem? Tem. Uma das vantagens é com relação ao pagamento do imposto de renda. É por isso que eu falo, quando o cliente chega para você e fala, né, eu quero abrir uma patrimonial, você tem que perguntar para ele, mas por quê? Ainda que a pessoa tenha vários imóveis, não necessariamente é melhor colocarmos em uma PJ. Quando que é vantajoso colocarmos em uma PJ? Pode ser em razão de termos aqui, como uma das atividades dessa pessoa, a compra e venda de imóveis. A pessoa compra um imóvel, daqui a pouco vende esse imóvel para comprar outro e ganhar dinheiro com isso, porque ganha-se dinheiro com isso. Muitas vezes também em razão de locação desses imóveis. Quando a atividade desse contribuinte ela é grande, relativamente alta, na compra e venda, na locação, aí podemos pensar sim em abrirmos uma patrimonial imobiliária em razão do imposto de renda. Para você ter uma ideia, quando eu vendo um imóvel, eu tenho que pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital. Hoje o ganho de capital, ele também tem alíquotas progressivas, que se iniciam em 15% e podem chegar até 22,5%. Então, a depender da situação, e por isso que a gente sempre fica de olho,
E acredito que já na próxima aula vai falar com vocês sobre essa questão de valor histórico, valor de mercado, que é de suma importância justamente para avaliarmos aqui o ganho de capital. Mas por vezes você tem na tua declaração, sobretudo, de pessoa física, a declaração do imóvel há um valor de 400 mil, mas é um imóvel que já vale hoje 5 milhões. Se você vai passar esse imóvel ou vai vender esse imóvel, passar que eu digo, vai passar para outra pessoa na declaração de imposto de renda a valor de mercado, você já tem que recolher o ganho de capital, o imposto de renda. E repito, tá? Que hoje ele inicia com uma alíquota de 15%, mas a depender chega a 22,5%. Então, você tem que cuidar com isso. Quando você tem a compra e venda de imóveis em pessoas jurídicas cuja atividade é de compra e venda, locação, e esse imóvel ele fica no que nós chamamos de conta estoque, aí esse imóvel, isso é considerado como se fosse uma mercadoria e o imposto de renda fica reduzido. Logo, ao invés de você recolher 15% de ganho de capital, você vai recolher aproximadamente 7%, que é 6,75%. Então, é claro que é vantajoso, então, nesse caso, ter uma holding imobiliária, percebem? Porque se constantemente a pessoa vende uma... Tem gente, quando a gente fala assim, às vezes a gente não imagina, né? Mas esses dias chegou lá no escritório um sujeito que a mãe, ela tem vários imóveis em nome da pessoa física. Vários. E ela vive praticamente disso, porque já é uma senhora aposentada, então vive de aluguéis, vive de compra e venda, sempre tá pensando em comprar outros imóveis. E essa pessoa tá gastando muito imposto, porque a cada venda de imóvel, via de regra, né, tem que recolher aí no mínimo 15% sobre o ganho de capital. Quando se, na verdade, estivesse numa PJ, e o detalhe de tudo isso, sobretudo os contadores, me ajudem aí, né? A Marina, que deve estar assistindo a aula, já tá pensando. Se eu coloco na conta estoque, aí essa percentagem já é reduzida para 6,75%. O mesmo acontece com a alocação. A alocação na pessoa física, você sabe que nós temos a tabela do imposto de renda, que ela tem a faixa da isenção, para quem ganha até R$ 1.903,98. Aí uma alíquota que vai aumentando, chega em 7,5%, depois vai para 15%, 22,5%, até que chega na alíquota máxima de 27,5%. Então, quando você ganha aluguel, se o valor ultrapassa R$ 5.000, você já vai ter que recolher 27,5% de imposto de renda na pessoa física. Se está lá na pessoa jurídica, esse imposto já vai cair aí para 16, aproximadamente 16%. Então, percebe como nesse caso, indubitavelmente, vale a pena abrirmos uma patrimonial aí imobiliária, porque eu pagarei menos imposto. Mas qual é o problema que temos que alertar o nosso contribuinte? Ao abrirmos uma patrimonial imobiliária, que ele vai recolher bem menos imposto de renda, legal. Ao transmitirmos o imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica, haverá incidência dos impostos de transmissão, seja o ITBI ou seja o ITCMD. E aí você vai falar, ô Josi, mas se eu faço a realização de capital, aí vamos aqui com muita calma nessa hora. Veja, eu esbarro nessa exceção, né? Salvo se a atividade for preponderante, for compra e venda desses bens, ou direitos, ou locação de bens imóveis, ou arrendamento mercantil. Então, se eu estou abrindo uma imobiliária, a atividade preponderante, eu já estou dizendo que vai ser essa, não é? Logo, eu não terei imunidade. Aí entramos para alguns aspectos.
No passado até era feito isso. Abria-se a PJ, uma patrimonial imobiliária, com outro objeto social, que não fosse compra e venda, locação, para fazer a transmissão desses bens imóveis e aí valer-se dessa imunidade, e lá na frente mudava o objeto. Isso não pode mais. Era bacana, né? Porque enquanto eu tenho uma pessoa jurídica que não tenha por objeto social a compra e venda, eu ganho a imunidade dos impostos de transmissão, mas por sua vez eu não vou ganhar essa benesse da redução do imposto de renda. Seja no ganho de capital, seja na alocação. E aí, então, as pessoas lá no meio do caminho, depois que eu já tinha até se passado os 3 anos, elas mudavam o objeto. Isso não é mais admitido, a Receita vai em cima. E isso, na verdade, configura realmente uma fraude. Então, não tem mais como você fazer dessa forma. Aí veio uma segunda situação. E eu tinha um advogado do ramo de direito imobiliário. O que esse advogado fez? Ele criou uma patrimonial com esse objeto. E tá já uns 3, 4 anos sem receita. E aí, 3, 4 anos não, 2 anos. Tá esperando não vencer o 3º ano. Tem como objeto, repito, a compra e venda, a locação, porque ele quer se valer dos benefícios lá da redução do imposto de renda. Então, ele colocou como atividade principal, só que ele agora veio até mim e falou, ó, Josi, já vai dar pra gente mudar, tá quase chegando os 3 anos, e eu não vou pagar ITBI. Eu falei assim, provável que você pague. Ele, não vou pagar. Eu falei, mas escute, a imunidade, ela faz essa ressalva, salvo se a atividade preponderante for a compra e venda, alocação ou arrendamento mercantil. Aí ele fala, pois é, mas o que considera ser atividade preponderante? Quando a receita bruta for igual ou superior a 50%. Como está inoperante a minha pessoa jurídica, ela não tem receita alguma, então eu não vou pagar esse imposto. E aí? O que você acha disso? Eu jamais faria isso. Tá? Jamais, por quê? Porque assim, gente, tá dizendo, ó, atividade preponderante não pode ser essa. Daí eu vou lá e escrevo. Não, mas o objeto da minha sociedade é esse. Não, não tive ainda a receita. Não tem. Pra mim, desculpe o termo, mas chega a ser até bobeira. Tá? Aí, discutindo com ele, ele veio e me falou, pô, mas saiu uma decisão nova do Supremo Tribunal Federal que permite. Eu falei, ó, vamos lá, não é? Qual é essa decisão? E essa justamente que eu vou falar com vocês. De fato, nós temos uma decisão do Supremo que ela mexe aqui com esses planejamentos tributários. A primeira questão que eu vou abordar, e aí eu já entro aqui nesses casos de imunidade, porque aí dá pra gente trabalhar legal, o que acontece? A decisão diz que quando o imóvel for para a realização de capital, a imunidade a que se trata o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, ela alcança tão somente do valor do imóvel para realizar o capital. Tudo que exceder será tributado. Como assim, Josi? Então, lembra que eu falei da nossa sociedade, que você entra com 500 mil, eu entro com 500 mil, mas os meus 500 mil são referentes a um imóvel? Então, ao invés de eu pagar, eu entrego um imóvel. Só que, na verdade, o imóvel que eu vou entregar, ele vale 3 milhões. Então, de acordo com essa nova decisão do Supremo, que eu já vou ler para vocês, só vai estar imune o valor que seja para a realização de capital, os 500 mil. Então, no meu imóvel de 3 milhões, antes dessa decisão, não incidia imposto de transmissão. Agora incide. Porque só não vai incidir sobre aquele valor que é para a realização de capital. Como eu falei que a realização de capital é no montante de 500 mil, os 2 milhões e meio que ultrapassa, que será levado à reserva de ágio, que nós chamamos, aí haverá incidência do imposto de transmissão, né? Então, haverá essa incidência. E aí entra na questão, independentemente da atividade, tá? Independentemente da atividade,
independentemente da atividade. Então, seja compra e venda, locação, não importa. O que importa é, só vai ter essa imunidade até o valor da realização de capital. Tudo aquilo que ultrapassar vai ter que pagar um imposto. Só que aí, nesse julgado, o ministro Alexandre de Moraes, ele faz uma ressalva para dizer o seguinte, ó, quando você leva o imóvel para realização de capital, mesmo que seja uma atividade preponderante de compra e venda, locação, arrendamento mercantil, permanecerá a imunidade. Nossa, Josi, não entendi nada ainda. Então, vamos lá. Olha só. A imunidade funciona assim. Quando há transmissão de um imóvel para realização de capital, fusão, incorporação, cisão ou extinção, tem imunidade desde que a atividade preponderante não seja a compra e venda, a locação ou arrendamento mercantil. Se a atividade preponderante for uma dessas três, haverá incidência do ITBI. Tá. Só que aí tem esse detalhezinho. Quando se trata de realização de capital, então, quando se trata de realização de capital, o que acontece? Hoje o Supremo entende que, independentemente da atividade, então, seja aqui da advocacia, a imunidade do ITBI, ela só alcança aquele valor que será utilizado para realizar o capital. Tudo aquilo que for a mais no imóvel, haverá incidência do imposto de transmissão. Então, se eu estou transferindo um imóvel de 3 milhões para realizar um capital de 500 mil na nossa sociedade de advocacia, haverá incidência do ITBI sobre 2 milhões e 500 mil. Esse é o entendimento hoje do Supremo. Por isso que eu falo, independentemente de qualquer atividade. A imunidade só se presta para o valor que foi para a realização de capital. Só que nesse julgado, Alexandre de Moraes diz o seguinte, olha, para mim, quando for para realizar o capital, então eu vou colocar um imóvel de 3 milhões para realizar o capital da minha empresa de 3 milhões, ainda que a empresa seja de compra e venda, locação, esse imóvel terá imunidade. Se prevalece esse entendimento, aí esse meu cliente que constituiu a empresa, se eu aumentar, daí a ideia é aumento o capital social para eu transferir esses imóveis. E aí a gente pode bater com base nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, nesse voto dele, para dizer, ó, como foi para realizar o capital, ainda que a atividade preponderante seja compra e venda, locação, nesse caso não haverá aqui a incidência dos impostos de transmissão. Ainda muito se fala sobre isso. Não é algo que já está pacificado a respeito dessa questão de todo o imóvel para a realização de capital, mesmo a atividade sendo compra e venda, locação, estaria imune. Mas é uma hipótese, é uma defesa. Agora, por outro lado, nesse julgado, e aí que eu falo para vocês, por mais que eu traga aqui, leia a ementa, é imprescindível que vocês façam a leitura do inteiro teor. Nesse julgado também ficou a seguinte situação, e por isso até que eu concordo com esse julgado, tá? Ele diz o seguinte, gente, essa imunidade, ela tem um objetivo, qual seja, permitir aqui o caráter empresarial, que a empresa cumpra a sua função empresarial. De modo, então, que se nós vamos abrir um escritório de advocacia, se eu vou realizar o capital com imóvel, há imunidade para incentivar, que possibilite. Mas eu não posso trazer uma imunidade simplesmente para desonerar uma tributação. Então, por isso que Alexandre de Moraes diz, ó, então, se o imóvel for inteiramente para realizar um capital, ainda que seja de uma sociedade, que tenha por atividade preponderante, compra e venda, locação, por que não trazer essa imunidade? Porque eu concordo com ele. Agora, quando eu levo imóveis, tá? Eu levo imóveis para sociedade só para eu tentar não pagar o ITBI, sem até realizar o capital inteiro, por que não fazer eu incidir o ITBI? Percebe? E aí também o Alexandre de Moraes, ele diz que essa empresa que já foi aberta há um tempo e agora vai ter transmissão de bens,
Isso daqui nitidamente talvez tenha sido utilizado realmente para fraudar a tributação. Então a ideia é que quando vai ter essa situação, que você já cria a empresa com esse objeto social e que já tem a realização de capital do imóvel. Para você demonstrar que você não está querendo fraudar, não. Que você está querendo realmente aqui possibilitar a atividade empresarial. É claro que tem quem seja mais cauteloso e que vai trazer lá como atividade preponderante uma consultoria, e aí vocês têm que trabalhar de acordo, para não cair aqui numa tributação, como eu estou falando a vocês. Porque quando vocês transferem um imóvel, cujo objeto é compra e venda locação, a chance é grande de ter a incidência do ITBI. O que a gente pode se agarrar agora é nesse voto do Alexandre de Moraes, para dizer, não, houve a realização de capital, ainda que a atividade preponderante seja compra e venda locação, mas o imóvel foi para realizar o capital. Então, para ter o desenvolvimento da atividade empresarial, foi necessário transferir esse imóvel. Logo, tem que se valer da imunidade. Porque o Alexandre de Moraes ainda diz que essa parte que fala, salvo se nesses casos a atividade preponderante seja compra e venda, se refere apenas a isso aqui, aos casos decorrentes de fusão, incorporação, cisão, salvo se nesses casos a atividade preponderante for de compra e venda locação. Mas, ao analisar, e eu li o inteiro teor, eu vejo que, na verdade, ele tem razão em querer dizer isso pelo motivo justamente esse. Se a imunidade é para aqui ajudar na atividade empresarial, por que é que eu dou a imunidade para algumas situações e não vou dar para a imunidade na realização de capital quando a atividade preponderante é a compra e venda, locação e arrendamento mercantil? Então, é uma ofensa aqui à isonomia, com certeza, sendo como objetivo central dessa imunidade o desenvolvimento da atividade empresarial. Faz sentido ou não faz? Faz total sentido, não faz? Então, só para vocês fecharem aí a decisão, trouxe aqui. Rementa constitucional e tributário, imposto de transmissão de bens imóveis, ITBI, imunidade prevista no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, aplicabilidade até o limite do capital social a ser integralizado. A Constituição de 88 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento em bens ou direitos que o sócio faz para a integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI, recurso extraordinário que se nega provimento. A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que excederam o limite do capital social a ser integralizado. É uma decisão, como eu disse, daqui do ministro Alexandre de Moraes, recente, 2020, é o RE 796376, tá? Então, extremamente importante. Passamos agora para o segundo bloco, para falarmos mais sobre ITBI. Não saia daí.